Nessa aula, vamos continuar falando dos conceitos básicos da psicologia do comportamento. Na aula anterior, a gente falou do experimento de Pavlov. Apresentamos para você o condicionamento clássico. Depois de Pavlov, surgiu um outro psicólogo chamado Skinner. Skinner ampliou os conceitos de Pavlov e criou uma distinção entre o chamado comportamento respondente e comportamento operante. Comportamento respondente seria aquele que acontece automaticamente. Como no exemplo lá do Pavlov. É instintivo, é automático, é um reflexo. O cachorro vê comida, saliva. Ele vai salivar. Por outro lado, o comportamento operante, ele vai ser determinado por aquilo que acontece depois desse comportamento. Em geral, uma recompensa ou uma punição. Vamos supor que você deseja ensinar um cachorro a assentar. E aí, tá vendo? Ganhou de bônus um mini curso de adestramento canino. Vamos supor que você quer ensinar um cachorro a assentar. Como que isso vai funcionar? Naturalmente, o cachorro não entende o comando senta ou algum sinal envolvendo o cachorro se assentar. Como que ele aprende isso? Você fica com um monte de biscoitinho na mão, aqueles biscoitinhos caninos que os cachorros adoram. Em algum momento, ele vai assentar. Porque cachorro assenta, certo? Cachorro cansa. No momento que ele assentar, você dá um biscoitinho. Aí o cachorro vai ficar feliz e vai ficar louco para ganhar mais biscoitinho. E vai começar a realizar um monte de comportamento. Vai pular em você, vai latir, vai rolar no chão. Comportamentos completamente aleatórios. Até que em algum momento ele vai assentar de novo. Por coincidência, porque cachorros assentam. Vai assentar de novo. Aí você vai dar o biscoito mais uma vez. O cachorro vai começar a se assentar cada vez mais. Porque ele vai perceber que toda vez que ele assenta, ele recebe uma recompensa. Você provavelmente já viu o cachorro que dança, que rola no chão. O processo de adestramento é o mesmo. Ele tem o nome de aproximações sucessivas. O cachorro, naturalmente, não vai ficar em pé nas duas patinhas girando. Não, isso não é um comportamento normal dos cachorros. Mas você vai capturar um comportamento que o cachorro faz naturalmente e que se aproxima disso. Talvez pular, talvez ficar em pé nas duas patinhas. E aí você começa a aprimorar por aproximações sucessivas esse comportamento. Então vamos supor que você premiou o cachorro quando ele deu um salto. Ele vai começar a dar salto e vai ganhar um biscoito. Até que você para de dar o biscoito. Aí ele vai começar a mudar o comportamento do saltar e vai criar variações. Talvez uma dessas variações seja ficar em pé em cima das duas patinhas de trás. No momento que ele fica de pé, que é o novo comportamento que se deseja, comportamento mais aprimorado em relação ao anterior, você presenteia o cachorro. E assim, por meio de aproximações sucessivas, você vai selecionando os comportamentos que serão premiados, que serão reforçados, e você consegue adestrar o cachorro. Lamento lhe informar, mas o ser humano funciona do mesmo jeito. E é por isso que esses conceitos estão sendo abordados aqui no nosso curso de hipnose, de auto-hipnose. O que seria reforço? Reforço seria todo aquele estímulo que acontece após um comportamento e que vai aumentar a frequência desse comportamento. E não precisa ser comida. Talvez seu cachorro goste de carinho. Então, se ele se assentou e você fez nele carinho, você o elogiou e ele se sentir recompensado, ele vai assentar mais vezes. O mesmo vale para os seres humanos. Imagina uma criança que passou a tarde toda estudando. No final da tarde, você fala para ela: parabéns, hoje foi um dia incrível, você estudou bastante. Esse elogio vai fazer, ou deveria fazer, a criança estudar mais. Por outro lado, temos a punição. O que é a punição? A punição é todo aquele estímulo que acontece após ou simultaneamente ao comportamento e que vai diminuir a frequência desse comportamento. Imagine que nesse exato momento, seu cachorro está mordendo um chinelo ou mordendo uma almofada. Aí, enquanto ele está mordendo a almofada ou o chinelo, você diz: não. Aliás, esse é o jeito certo de corrigir animal, beleza? Não vai ficar batendo, não. Aí você fala: não. Ele vai entender esse não como uma punição e vai largar o chinelo. O mesmo com a criança. A criança está fazendo birra no supermercado. Aí você chega e corrige a criança. Não pode fazer isso. Comporte-se como uma criança. Comporte-se adequadamente. Ou algo do tipo. Se você já assistiu Super Nanny, Super Nanny é excelente e é um protocolo que ela utiliza baseando-se em psicologia do comportamento, em reforços e punições. Agora, é importante a gente esclarecer que não significa que reforço é algo bom e que punição é algo ruim. Não. A punição simplesmente vai diminuir a frequência do comportamento. E o reforço, por outro lado, vai aumentar a sua frequência. Vícios, ansiedade também são comportamentos. E eles também são reforçados o dia inteiro. Imagine alguém que tem uma fobia, um medo irracional, por exemplo, de baratas. Aí ela vê a barata e ela foge. Se você considerar a fobia como um comportamento, fugir da barata é um reforço. Ou seja, ainda que esse comportamento seja muito ruim, seja prejudicial para
da vida dessa pessoa, ele está sendo reforçado. Aliás, toda vez que você foge da sua fobia, foge do seu medo, você está reforçando esse comportamento ruim. Por outro lado, imagine que alguém foi hipnotizado numa sessão de terapia para parar de fumar. Nas aulas para frente, vou falar do processo de auto-hipnose para parar de fumar. E no nosso protocolo de auto-hipnose para parar de fumar, existe o chamado mecanismo de parada. O mecanismo de parada é uma sugestão verbal, não, que vai acontecer toda vez que a pessoa que está hipnotizada ou em auto-hipnose tiver contato com algum gatilho externo que propicie o fumo, propicie o hábito ruim, o vício. Então, toda vez que a pessoa estiver numa festa com amigos e vir alguém fumando, a sugestão é que ela escute não mentalmente. Esse não, o mecanismo de parada, é uma punição para acabar com um comportamento ruim, prejudicial para a saúde, que é fumar. E ainda falando de vícios, vai ter mais um conceito, além do reforço, além da punição, que vai ser muito importante na auto-hipnose, principalmente quando trabalharmos com vícios, que é o conceito da recuperação espontânea. Vamos voltar lá no exemplo da aula passada, a campainha de Pavlov. Eu tenho a campainha e toda vez que eu toco essa campainha, imediatamente depois surge um prato de comida para o cachorro. Imagine que eu deixe essa campainha tocando de hora em hora e toda vez que ela toca, surge uma comida para o cachorro. Até que em determinado momento, eu decido fazer uma alteração no experimento. Eu mantenho a campainha tocando de hora em hora. No entanto, eu paro de dar a comida. Aí a campainha toca, o cachorro saliva e a comida não vem. Campainha toca, cachorro saliva, comida não vem. E assim continua. Em algum momento, esse cachorro vai parar de salivar. E a isso damos o nome de extinção do comportamento. Comportamentos que não são reforçados, ainda que não exista punição, têm uma tendência de sumir. Agora imagine aquela criança fazendo birra no supermercado. Ela está deitada lá no chão, esperneando, gritando. Aí imagine que o pai dessa criança, para ficar livre desse problema, diz o seguinte: vem cá, filhinho, venha com o papai quietinho que eu te dou um sorvete. Ou vamos supor que essa criança está fazendo birra para ganhar um presente. E o pai ou a mãe diz: não, para de gritar, vem cá, eu te dou o presente. Esse presente é um reforço da birra. Por outro lado, se o pai chega para a criança e enche ela de pancada, é uma punição. Ela vai parar com a birra? Provavelmente vai. Ora, mas por que não é recomendado punir fisicamente as crianças ou os animais? Simples. A punição que envolva castigo físico tem vários problemas na aprendizagem. O primeiro é que essa punição pode gerar comportamentos que você não tem o controle. Criança fazendo birra, tá chorando. E eu digo, engole o choro agora. Engole o choro. Tadinha, tem criança que faz até um movimento como se estivesse realmente engolindo o choro. E faz assim, ó, como se estivesse engolindo alguma coisa. Muitas pessoas desenvolvem gagueira devido a esse tipo de punição. Imagine que você espanca essa criança para ela calar a boca. Não vou nem entrar no mérito do castigo físico, das consequências fisiológicas disso. Vou falar principalmente das questões psicológicas envolvidas. Uma criança que é espancada de forma rotineira acaba tendo a tendência de desenvolver dois tipos de comportamentos a partir daí. Ou ela tende a se tornar o bully, aquele que bate, aquele que agride, porque ele está aprendendo que esse é o jeito de resolver suas questões. Aliás, crianças aprendem muito mais por observação, vendo o que está acontecendo, do que realmente com o que você conversa. Então talvez essa criança se torne um bully, um agressor. Ou então essa criança acaba se tornando cada vez mais tímida, cada vez mais introvertida e cada mais fechada no mundo dela, cada vez mais antissocial. Então a punição, principalmente o castigo físico, gera comportamentos que a gente não tem controle. Podemos realmente gerar traumas nessas crianças. E outro problema que pode acontecer é a chamada dessensibilização. Talvez você já tenha ouvido falar de crianças que foram espancadas até a morte. Ou até mesmo já tenha ouvido falar de crianças que não se importam de tomar palmada. Isso acontece pelo processo de habituação também. Existe uma dessensibilização em relação à punição. Aquela punição se torna cada vez tão frequente que o organismo tende a ir se acostumando para sofrer menos. Não significa que a criança não sinta dor, mas ela começa a controlar essa dor e aí o pai começa a bater cada vez mais, porque ele percebe que a criança não está sentindo tanta dor e ele quer realmente infligir dor na criança. Aí começa a bater cada vez mais até que sem querer ele mata a criança. Ora, mas se as punições que envolvam castigo físico são tão ruins, quais seriam as outras possibilidades? Temos a chamada punição negativa. O que é punição negativa? Chama
forma negativa por estar removendo algo que o sujeito gosta. Então imagine que aquela criança está fazendo aquela birra e você diz, continue fazendo birra e você vai ficar sem jogar videogame. E você tira o videogame da criança. Agora tem que cumprir, viu? Se não cumprir, não resolve não. Aí você tira algo que a criança gosta, uma brincadeira, algo do tipo. Isso se chama punição negativa. E ela é muito mais recomendada do que o castigo físico. Agora, se lembra daquele exemplo de extinção que eu acabei de falar do cachorro de Pavlov? Se você fica apertando a campainha de hora em hora e para de dar a comida. Esse comportamento acaba se extinguindo. E o mesmo acontece com a criança. Imagina que a criança está lá esperneando no chão do supermercado ou da loja de brinquedos. E você fala com ela, olha, você pode ficar fazendo birra quanto tempo você quiser. Quando você cansar, você me chama. Eu tô aqui do lado. Você fica do lado lá da criança, ignorando a criança. Ela vai parar de fazer birra em velocidade recorde. Porque todo comportamento, principalmente das crianças, está buscando reforço. Assim como aquele cachorro que faz um monte de acrobacia, um monte de comportamento aleatório para descobrir qual que vai ganhar o biscoito, a criança também. Ela está descobrindo o mundo. Então a criança está utilizando de todos os comportamentos que ela possui para obter as recompensas que ela deseja. Então fica a dica. Criança está enchendo o saco do shopping. Ignore que rapidamente ela vai parar de encher o saco, vai parar de gritar. Você não precisa bater na criança, você não precisa espancar a criança, nem nada disso. Basta ter autoridade e respeitar aquilo que você propõe lá no momento. Inclusive, se eventualmente você falar que vai esconder o videogame e depois não esconde, você mais uma vez está reforçando o comportamento que você não deseja. Vamos aproveitar que a gente acabou de entender o que é a extinção para falar de outro conceito importantíssimo, que é a recuperação espontânea. Então, mais uma vez, imagine que aquela campainha está tocando de hora em hora, todo dia, mas o cachorro não recebe a comida. Aí, o comportamento de salivar acaba se extinguindo. Mas algo interessante acontece. Depois que o comportamento se extingue, pode acontecer o que a gente chama de recuperação espontânea. Por algum motivo, o comportamento que já foi extinto volta. Então, eventualmente, mesmo depois de o comportamento de salivar, devido à campainha já ter sido extinto, ou seja, já foi extinto completamente o comportamento de salivar ao ouvir a campainha. Eventualmente, o cachorro no futuro vai salivar quando escuta a campainha. E a gente chama esse resgate daquela antiga resposta, o salivar, de recuperação espontânea. E esse conceito de recuperação espontânea, ele é essencial na hipnoterapia, na auto-hipnose. Principalmente quando falamos de vícios. Você talvez já tenha ouvido falar da chamada recaída. O que é recaída? É alguém que interrompeu o uso de algum tipo de droga, e aí estou falando não só das drogas ilícitas, mas também falando do álcool, falando também do cigarro, até mesmo do açúcar. A pessoa interrompe o consumo dessa droga, está de boa, sem sentir falta, mas em algum momento no futuro, ela pode voltar a ter aquele desejo pelo consumo da droga de uma forma tão forte quanto era anteriormente. O cérebro de alguém que já foi viciado possui relações com as drogas que o cérebro de alguém que não foi viciado jamais teve. Já tem quase 40 anos, eu não fumo. E um dia desse, no curso da High Brain, um dos nossos amigos estava com daqueles cigarros mentolados. E falou, nossa, que cigarro gostoso. E eu com quase 40 anos disse, cara, esse negócio tem gosto ruim. Não tem como você achar isso gostoso. Não, é gostoso. Então tá bom, eu vou experimentar. Aí eu, com quase 40 anos, fui dar uma de vida louca e experimentei o cigarro. Coloquei na boca e foi a pior experiência da minha vida. Eu comecei a tossir, achei horrível. E eu falei, é péssimo. Meu cérebro não tem nenhuma associação com aquele vício. As áreas de prazer do meu cérebro não são ativadas com o cigarro. Por outro lado, alguém que já foi viciado tem essa mesma área de prazer ativada no contato com a droga. Muitas pessoas conseguem parar de usar drogas e acabam voltando porque querem se colocar à prova. Se seu objetivo com o nosso curso de auto-hipnose é acabar com o antigo hábito, principalmente com vícios, você não precisa se colocar à prova e você não deve se colocar à prova. Então, se você parou de fumar e tiver aquele amigo que fala, não, dá uma experimentadinha, vamos ver se parou mesmo. Não caia nessa. Não permita que a recaída aconteça. Inclusive, quando vamos falar de hipnoterapia, ou seja, o uso da hipnose para parar de fumar, parar de beber, o primeiro mandamento é simplesmente não se colocar à prova. E aí, gostou de aprender mais sobre os princípios básicos do condicionamento clássico? Já conhecia esses conceitos? Deixe suas dúvidas nos comentários aqui. Até a próxima aula.